Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo o Flávio Álvaro, um dos líderes da Fight Nerds, para falar sobre esse momento novo, né? Um momento, podemos usar a palavra turbulento, que vive a equipe pelo menos nesse mês de setembro. Jean Silva versus Diego Lopes e muito mais a gente vai falar por aqui. Flavião, seja bem-vindo, uma honra estar falando contigo aqui no canal. Valeu, Laerte, obrigado, um prazer falar com você e com o seu público. Vamos lá, vamos conversar, trocar ideia, que eu acho que a comunicação ela é necessária para que a gente entenda também certos fatos, fatores de quem viveu na pele, né? Quem esteve lá, quem está lá e quem está sentindo ali dia a dia como as coisas estão andando e quais são os planos reais que nós temos para que essa fase agora aí que deu, a gente consiga contorná-la de uma forma muito profissional e verdadeira. Vamos falar muito sobre isso. Só lembrando, explicar para a galera que eu gravaria com o Diego Lopes também, mas teve um imprevisto, as agendas não bateram, então em breve ele estará aqui. Jean Silva também deve passar por aqui, então é importante vocês se inscreverem no canal, deixar o like, tudo aquilo que é importante e ficarem ligados, porque tem coisas legais vindo por aí. Flavião, vamos lá, eu quero começar na luta do Jean Silva. Okay. Queria a sua avaliação. Na sua visão, qual foi o principal fator que fez com que o Diego fosse superior e nocauteasse o Lorde? Laerte, assim, nós sempre fomos muito bons de planejarmos e executarmos planos, né? O nosso time, o time do Jean Silva, do Lorde, é um time muito coeso, muito sólido. Então, a gente tem muita confiabilidade um no outro. Todas as metas são traçadas pela equipe e por ele junto, em conjunto. Só que o Jean Silva é um cara que ele, sempre que ele lutou com o time. Ele nunca lutou sozinho. Ele sempre teve o time ali e ele sempre ouviu muito bem. Se você vê, é como se fosse videogame. A gente fala, ele executa, a gente dá um comando, ele o faz. Então isso aí foi algo que nessa luta não aconteceu. O Jean, ele estava num estado diferente relacionado à comunicação com o grupo. A gente teve ali uma desconexão na hora da luta. Foi na hora da luta mesmo, a gente deu aquela desconectada, porque Laerte, foi o melhor camp do Jean, foi a melhor Fight Week que a gente já teve, foi perfeito em relação ao peso, em relação ao comprometimento do time, socialização entre todos, foi fantástico. Só que na hora da luta a gente não se conectou, a gente ficou em locais diferentes, a gente não estava junto dentro do octagon. Isso achei que foi um fator primordial, importantíssimo. Chegou uma hora que o Jean não ouvia mais os comandos, nós não tínhamos mais acesso a ele ali no segundo round, que as coisas acabou saindo um pouco do nosso controle. Mas eu acho que o fator principal talvez sejam aqueles golpes que ele talvez tenha tomado ali no primeiro round, que ele sobreviveu com muita coragem. Poucos sobreviveriam àquela avalanche de cotovelos que o Diego lançou nele. E acho que isso aí também foi um fator de extrema importância para a gente relatar aqui em relação à desconexão que nós tivemos em relação a alguns momentos agudos do combate. Assim, claro, não tirar os méritos do Diego, se comportou como um verdadeiro guerreiro, suportou a tempestade que estava vindo para cima dele ali no segundo round. Você vê que, por mais que no segundo round o Jean ele tinha o domínio dos golpes, mas a luta estava muito mais perigosa para nós. Eu vi ali vários momentos ali de perigo, porque o Diego, por mais que estivesse recebendo os melhores golpes, ele ainda estava na base dele, centrado, calculando, e isso aí foi primordial. Então quero dar os parabéns ao Diego, que foi um competidor excelente e conseguiu essa vitória com muitos méritos. Imagino eu que você falou com o Jean depois da luta. Eu queria saber como que ele lidou com essa derrota ali nos vestiários, como é que ele estava se sentindo? O Jean, assim que acabou a luta, ele estava muito abalado, chorou bastante, pediu desculpa, perdão, não seguiu os planos ali, mas a gente entende que o Jean ele é um cara muito emotivo, né? Um cara que as emoções dele são verdadeiras. Ele não tem medo de expor, tanto para as coisas negativas quanto para as coisas positivas, né? Nesse momento ele abriu o coração dele, foi uma coisa muito bonita de se ver, um momento muito especial. Ele abriu o coração, ele se conectou, reconectou com a equipe depois dessa derrota. E Laerte, assim, irmão, para ser sincero para você, perder dói. Você vê alguém que você gosta realmente, que você tem admiração, passar por momentos daquele, se machucar e estar em condições de fragilidade, para nós como um time e como amigos pessoais do Jean que nós somos, foi um momento muito difícil para todos nós. Só que o Jean foi muito seguro em relação ao futuro dele também. Ele tem certeza que ele vai ser o campeão. Nós temos certeza que o Jean vai ser o campeão.
Isso é apenas uma vírgula, não é o ponto final. E ele tem a certeza disso, nós temos a certeza disso, e é isso que importa. A gente tem que ter a certeza de quem nós somos, o que nós queremos e aonde nós vamos chegar. E nós temos essa certeza, Laerte. Teve aquela confusão ali, Flávio, após luta com o Diego Lopes, que ele foi desabafar, me pareceu com você, ali na grade. Foi. Antes de falar disso, precisamos entrar numa ordem cronológica dos fatos. Um dia antes, teve um desentendimento com o Diego na hora que ele estava até saindo, tem aquela imagem que ele estava dentro do carro, aí ele sai do carro e reclama com alguém da equipe do Jean. Algumas pessoas falaram que foi com você o bate-papo, o bate-boca. Eu não tenho essa informação. Foi com você? Não foi? Queria que você me explicasse o que aconteceu naquele momento. Importante esclarecer esses pontos também, viu, Laerte? Obrigado até pela oportunidade. Laerte, eu não dirigi a palavra para o Diego Lopes em nenhum momento, até quando ele foi ali pedir, colocar a mão assim na boca e direcionar isso para mim. E até então eu não tinha falado um ato, Diego. Eu sempre respeitei muito os atletas que enfrentaram nós. Eu tenho uma atitude que é uma atitude de seriedade. Eu não converso, eu não dou sorrisos. Eu tô sempre de cara fechada e olhando sério. E com o Diego foi a mesma coisa. Essa relação que teve, dessa briga do Diego, essa discussão que o Diego teve com a nossa equipe, eu não estava envolvido. Inclusive, alguns minutos antes, Pablo e eu estávamos buscando alguma coisa para a gente comer, e o Diego passou por nós, cumprimentou o Pablo e foi em direção ao carro, porque isso aí foi no estacionamento. Aí o Pablo falou, nossa, o Jean e a equipe tá lá, vamos até lá para evitar problemas. Quando a gente chegou lá, o Diego já estava dentro do carro, o Pablo foi em direção à equipe, que estava sentado mais à frente, eu fiquei atrás, tranquilo, mexendo no telefone, e aí eu vi o Diego sair do carro. Ele botou o corpo para fora do carro e começou a discutir com um membro da nossa equipe. Ele começou a confrontar um dos nossos amigos, um dos nossos companheiros, por estar olhando para ele. Por que você está me olhando? Por que você está me olhando? Eu vi que teve uma discussão, os meninos saíram de dentro do carro também, houve uma pequena discussão, o Jean foi lá. Laerte, eu vou te falar do meu coração, mano. Eu achei até covardia eu entrar. Eram crianças, jovens, crianças com todo respeito, não por serem infantis, mas jovens, que poderiam ser meus filhos. E eu não iria discutir com eles, nem ficar em uma posição de agressividade ou de imponência de força para ficar, sabe, tirando eles ali numa situação que não dava. Fiquei longe, bem longe mesmo. Fiquei lá atrás, lá, vendo aquela situação, falar, cara, se precisar, para mim, né? Se tiver alguma situação mais séria, eu entro no meio e separo. Mas, Laerte, não houve nenhum confronto meu com o Diego. Eu não dirigi a palavra pro Diego em nenhum momento, até ele pedir para mim calar a boca no corner. E eu não tinha falado um A pro Diego. Você vai entrevistar o Diego aqui, você vai perguntar pro Diego o que foi que o Flávio Álvaro te falou pra você falar pro Flávio Álvaro calar a boca. Qual foi a hora que o Flávio Álvaro direcionou a palavra pra você? Eu perguntei para ele, falei, qual foi o momento que eu dirigi a palavra para você, Diego? Por que você tá pedindo para mim calar a boca? Por que você tá fazendo isso? Não, porque você faz cara feia. Eu falei, eu já tenho a cara feia, meu amigo. Minha cara é feia. Mas eu não direcionei a palavra para você. Por que você tá fazendo isso para mim? Qual foi o momento que eu falei com você? Ele falou, tô de boa então, tô de boa, tá tá bem. E ficou por isso. A única vez que eu falei com o Diego foi essa vez que ele fez isso para mim e a gente teve essa comunicação ali no corner. Eu não me sinto à vontade com isso e não foi... Eu quero até estender isso um pouco, porque eu tive um problema também com a Dionis Barbosa, né? Na luta contra a Karine. A Dionis também, eu não falei um A pra Dionis. Eu não falei um A pra Dionis. Cara, eu não... Assim, a Dionis, eu a conheço do PI, a gente às vezes se encontrava lá, se cumprimentava, mas eu tenho uma postura que quando fecha a luta, eu não falo mais com meus adversários. Eu não me comunico mais, não falo mal, não falo bem, mas não falo. E eu tô sempre com a cara fechada, assim, sabe? Eu tô sempre sério. Com a Dionis em especial, e é uma coisa que mais do que o Diego, assim, o Diego, ele foi um fato ali que foi muito espontâneo ali na hora, sabe? O calor do momento fez com que o Diego fizesse aquela situação e eu entendo o Diego. Ele, pô... Só para completar essa do Diego aí, antes de você voltar nesse lance da Johnny, vocês conversaram depois? Chegaram a se entender nos bastidores, alguma coisa?
Cara, eu não quis, assim, eu vi que os ânimos estavam muito exaltados ali da parte dele também, estavam felizes, né? E não era um momento que tinha que ter ali nenhum ponto de confronto relacionado a nada, ele tem que curtir o momento dele ali. Eu não ia jogar um balde de água fria em cima da alegria dele ali, ficar confrontando ele com situações que para mim estavam bem esclarecidas ali. Foi o calor do momento, ele realmente sentiu a necessidade de fazer aquilo naquele momento. Eu tenho certeza que pelo caráter dele e pela forma como ele lida com a vida, não só com a luta, ele vai rever isso também, ele vai entender isso aí e vai saber que o que ele fez ali naquele momento não foi a coisa certa. Porque por mais que eu esteja de cara feia, por mais que eu esteja com a cara fechada, eu não direcionei a palavra para ele em nenhum momento. Até na hora que ele subiu na pesagem, nós estávamos bem de frente para ele. E da minha parte partiu a ideia de aplaudi-lo para todos. Eu falei, galera, vamos aplaudir ele, ele merece os nossos aplausos. É uma situação onde a gente precisa também agradecê-lo, que a gente realmente era grato por viver aquele momento ao lado dele, que ele estava nos dando uma grande oportunidade. Então, em relação a eu ter algo contra o Diego, pode ter certeza que nada, assim, sabe? Ao contrário, eu admiro ele muito. É um excelente lutador, espero que seja campeão e que realmente a gente possa se reencontrar novamente e fazer mais uma grande luta. Ele deu algo para nós que é gigantesco, a gente não pode tirar esses méritos dele. Voltando, se você quiser terminar aquela questão que você estava falando A Dionis. da Dionis. E aí a Dionis, a gente se encontrava no elevador na semana da luta, eu não falava nada, estava sempre fechado, não nem olhava para Dionis, sabe? Tava sempre fechado. Quando deu a vitória da Karine, o treinador dela, que esse é um cara que eu não gosto realmente, é um cara que eu não gosto, o treinador da Dionis é um cara que eu não gosto. Quem que é? Acho que o nome dele é Matheus. Matheus alguma coisa. Ele dá aula lá em Las Vegas. Talvez seja Matheus, né? Matheus Nakashi? Esse mesmo. Esse é um cara que eu não Sério? gosto. Pô, Seríssimo. eu vou até fazer o papel do advogado do diabo aqui, porque eu não sabia, não, porque é um cara, pelo menos as oportunidades que eu tive, sempre foi muito tranquilo, sempre foi muito solícito comigo. Não sabia que tinha mas teve algum problema com ele nos bastidores? Nenhum problema com ele relacionado a nada. Simplesmente não gosto. Sabe? Tá. Não gosto. A gente não tem uma boa relação, sabe? Quando a gente vai lá, é alguém que eu não gosto, cara. Mas o não gostar e não respeitar são parâmetros totalmente diferentes. Porque respeito não tem a ver com você, tem a ver comigo. Eu tenho que te respeitar independente do que eu sinto por você. O respeito tem que estar sempre presente. A minha vida foi feita através do respeito e da disciplina. Eu tenho que ter respeito. E aí, quando deram vitória para Killer, ele saiu jogando balde pro lado, sabe? Falando o que tinha que falar, brabo. E quando eu vi aquela situação, eu falei, pô, cara, sabe, já me incomodou. A Dionis foi falar com a Killer, estavam falando, eu peguei a Killer e tirei. Falei, Killer, vem, vamos ali, vamos dar entrevista, vem pra cá, vem pra cá. A Dionis, na hora, já me confrontou, falou, pô, eu te respeito muito. Falando inglês, né? Eu te respeito muito, eu te respeito muito. Por que você não me respeita? O que eu fiz? O quê? E eu falei, Dionis, fala comigo em português. Eu sou brasileiro. Ela começou a falar, eu falei, tá bom, Dionis, tá bom, tá bom, tá bom. Isso foi o máximo que eu falei com a Dionis em relação a qualquer situação de confronto. Foi falar para ela falar em português comigo e falar, tá bom, tá bom. Não falei mais nada com a Dionis, em nenhum momento eu direcionei a palavra. Quando eu olho o Instagram dela, me manda uma postagem que ela fez. Pô, Laerte, me fez, sabe, me rever valores da minha vida que, cara, eu nunca pensei que ia rever. Ela usou situações relacionadas à cor da pele dela, que ela sentiu-se afrontada, que ela não ia deixar passar isso de novo. Então ela falou das origens dela, como nordestina, e falou da classe social. Falou de 3 situações cujas quais eu luto muito com isso. Eu sou um cara que eu sou muito ligado a todas as causas que defendem meu povo. Todas, sabe? O povo pobre, o povo preto, o povo nordestino. Isso sempre foi a base do meu trabalho e da minha luta. Eu sou um cara que eu ando do lado do Mano Brown, sabe? Sempre fui um militante do rap. Sempre fui um cara que eu lutei muito pela valorização do meu povo, do nosso povo, relacionado a ela também. E quando teve isso aí, pô, me fez rever várias coisas, assim, sabe? Eu falei, caraca, mano, eu atingi uma pessoa desse jeito, sabe? A pessoa, de repente, entender que mesmo eu não falando nada, não tendo nenhum problema com ela,
relacionado a uma troca de diálogo, ela ainda se sentiu afrontada, relacionada às origens delas, classes sociais, pô, alguma coisa tá errada. Isso aí foi um fator que me fez. E eu também não a culpo por isso, mesmo eu não tendo culpa também, mas em algum momento isso me fez rever também várias questões relacionadas a mim como treinador também, para não dar margens para que as coisas elas andem nesse ponto aí, porque foi um ponto que realmente me fez me sentir um pouco mal, porque são fatos, Laerte, que eles passam da minha carreira como treinador ou como lutador. São coisas que estão intrínsecas, diretamente relacionadas a mim como ser humano, cara. Sabe? Eu sou um homem preto, de origem pobre, minha esposa é nordestina, meu filho, ele tem sangue nordestino também. Então, quando isso foi afrontado, realmente eu fiquei um pouco mais pensativo em relação a mim. Quero agradecer a Dionis por isso também, porque, pô, acho que é um fator também que a gente precisa entender como a gente consegue afetar as pessoas, mesmo não tendo a vontade de fazê-lo. Galera, o papo tá tão bacana que eu vou ter que dividir em duas partes, então fiquem ligados que nos próximos dias, Flávio Álvaro falando mais sobre essa fase da Fighting Nerds, Maurício Ruff, defesa de quedas, todo mundo perguntando. Fiquem ligados nos próximos dias, então se inscreva, a cara já entrega muito. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante.